Professor Gilson, publicado o decreto com o cronograma de estadualização das últimas fundações que ainda não foram encampadas pelo governo do Estado. De onde que vem essa história? Como que se fala em estadualização hoje da FUNED? Como que isso começou? A sua pergunta é interessante. Inclusive, a ideia de estadualização. É um conceito que pegou e ficou, mas na verdade não é isso. O que sempre defendeu foi a absorção de várias fundações para formar a Universidade do Estado de Minas Gerais. Isso começa com a Constituição, quando surgiu a ideia de você ter uma grande universidade no Estado de Minas Gerais. E que você poderia aproveitar naquele momento, todas as fundações estaduais que quisessem fariam parte dessa universidade. Foi dada a oportunidade naquele momento para cada fundação optar se ela queria fazer parte ou não. Naquela época, por exemplo, não fizeram opção, por exemplo, Itaúna, que não fez, Formiga, várias outras. 16 fizeram opção naquele momento. E a FUNED foi uma delas. Na época, por exemplo, nós tivemos aqui a presença do Jaime Martins, pai do nosso deputado federal, e Geraldo da Costa, trazendo essa mensagem da Assembleia. Se nós queríamos entrar na Constituição, uma discussão intensa aqui, mais de um mês discutindo até de madrugada, até que chegou à conclusão que, pela própria natureza da instituição, que nós deveríamos optar. E fizemos a opção. E aí começou a se discutir a reestruturação da UENG. Eu convivo com isso desde esse primeiro momento. Feito isso, você tinha depois a regulamentação. Gastou uns 4 ou 5 anos para regulamentar. Alugou-se um prédio em Belo Horizonte para começar a funcionar. A regulamentação foi feita, o relator, eu me lembro, inclusive, foi Ramalho, que era um deputado de Itaúna. E nessa regulamentação se colocou que a Universidade do Estado nasceria com as fundações de direito público que já existiam em Belo Horizonte, por exemplo, escola de design, escola de música. A FAI já existia antes da UENG. Eram fundações de direito público, era do Estado, mas não era universidade. Elas foram todas incorporadas na UENG. E seria também as fundações educacionais de direito privado também compor esse leque. E aí você formaria realmente uma grande universidade. Mas só que no início vários desistiram. Ficou no princípio com 12, e na hora da regulamentação mais 3 saíram, só ficaram 9 no final. Essas 9 que ficaram, então começaram a batalhar para estruturar um modelo coerente e fizemos um bom modelo. Eu participei dessa discussão. Fizemos um bom modelo baseado na Unesp de São Paulo, que é o modelo multicamp. Qual que é a ideia, a concepção que estava colocada por trás? Se você tivesse uma universidade multicamp com a presença forte dessas fundações já dentro da universidade, em cada região, ela poderia ser um grande instrumento de desenvolvimento regional em cada parte do Estado de Minas Gerais. Um projeto muito bonito, acho que é um projeto interessante. A Unesp, por exemplo, São Paulo, que é o mesmo modelo, deu certo. E aí começamos, então, essas 9, depois da regulamentação, a brigar para cumprir. E a regulamentação falava que seria absorvida uma a cada 6 meses. Isso tem quase 20 anos. Quer dizer, não aconteceu. Por quê? Todo modelo que a gente trabalhou, e eu me lembro que um período aí eu estava com o pró-reitor de ensino, e a gente reunia todas essas fundações discutindo o modelo de pesquisa e extensão, porque isso é um ponto forte, só se concebe a universidade, dentro do modelo de ensino, pesquisa e extensão. E nós batalhamos muito por isso. Então, por exemplo, hoje eu tenho contato até hoje com todas as fundações devido a essa fase em que se estruturou de tal forma o modelo que não tinha dúvida que seria uma boa universidade. Só que depois de tudo estruturado, levamos essa proposta para o governo da época. O governo falou, não tem dinheiro para fazer isso. Então foi a primeira balde de água fria que nós tivemos. E aí o governo da época, com Azeredo, o governo falou, não, isso aí não tem jeito, o Estado não dá conta de bancar uma coisa dessa. Está na Constituição, mas não temos como bancar isso. E deu balde de água fria na gente, a gente parou uns tempos, mas continuamos essa integração das fundações. Quando foi já num outro governo, de Itamar Franco, me parece, nós então falamos, se o governo não tem dinheiro para isso, nós sempre vamos ter esse problema. Dependendo do governo, vai ter dinheiro, dependendo do governo, não tem. Nós temos que entender que a universidade é um projeto de Estado e não de governo. Por isso ela tem que ter financiamento próprio. Independente do governo que estiver, ele goste ou não, igual é a USP em São Paulo. Independente ou não, está vinculado no orçamento, então faz parte. Assim que eu acredito que a universidade se sustenta. Ela não pode ficar a refém, recurso ou não recurso em cada ano.
Porque está formando profissionais, formando pessoas que estão contando com aquele processo. E aí, então, nós entramos num outro caminho. Aí que nós mobilizamos, fizemos uma grande mobilização no Estado com essas 9, mobilizamos alunos e fomos para a Assembleia para votar 1% do orçamento para a Universidade do Estado. A FAPEMIG tinha, naquele momento, 2% do orçamento. Parte desse orçamento era gasto com a Universidade Federal. E o argumento que nós armamos é o seguinte: não é obrigação do Estado financiar pesquisa e extensão. A FAPEMIG é o órgão de apoio à pesquisa. Financiar a pesquisa para o órgão federal. Mas, ao mesmo tempo, nós não tínhamos instituições que trabalhavam com pesquisa. Então, o recurso ficava todo para as universidades federais. Nós argumentamos que a gente poderia dividir esse recurso. Ficaria 1% para a FAPEMIG e 1% para a universidade. E, nessa época, o professor Luiz Pimenta já estava assumido. Ele havia assumido no governo do Hélio Garcia. E ele liderou esse movimento. Né? O professor Luiz Pimenta tinha um poder de mobilização muito grande. Era oriundo, né, da época da ditadura, Universidade Federal, tinha uma boa capacidade de articulação, foi exilado, aquela coisa toda, e voltou com aquele entusiasmo todo, né? Foi ministro da Cultura, de incentivar a criação da universidade. E conseguimos, sob uma pressão muito grande na Assembleia, conseguimos votar por unanimidade que, a partir daquele momento, para a Universidade do Estado de Minas Gerais, teria 1% do orçamento. Para nós, a grande vitória que estava colocada. Qual não foi nossa surpresa? Que, ao chegar no governo, o governo, mesmo com a votação por unanimidade, ele entrou com a ADIM dizendo que era inconstitucional. Né? O argumento é que nós estaríamos aumentando despesa para o Executivo, o que é vedado realmente. Mas nosso entendimento não era esse, que nós não estaríamos aumentando, nós estamos alocando recurso já existente dentro do orçamento da FAPEMIG para a universidade. Mas o entendimento do governo foi outro. Ou seja, não havia uma decisão política do governo de fazer isso. Entrou com a ADIM e, mais uma vez, a coisa parou. Esse foi o grande momento de frustração. Isso já foi no final da década de 90, né? Já entrando no ano 2000, por aí. Mesmo assim, esse grupo, de novo, continuou mobilizado. Até que começou a haver um certo, por parte desses novos, um certo questionamento. Devemos ou não continuar nesse processo? E aí já tinha um quadro já grave nessas 9. Você tinha, por exemplo, Patos de Minas, Lavras, Varginha, Divinópolis e Passos, que eram muito fortes. E era um momento que estava se discutindo a questão de centros universitários. Nós chegamos, inclusive, a montar o primeiro projeto de centro universitário. Eu era do Conselho Estadual de Educação e nosso projeto estava para entrar em pauta. Se você votasse esse projeto, era irreversível, você não poderia mais mexer com a universidade. Você não pode ter um centro universitário dentro da universidade. Uhum. Mas a gente continuou acreditando que era possível a gente avançar mais um pouco. Começamos a fazer reunião entre os presidentes e diretores, cada mês um lugar, até chegar a uma conclusão que ficou definido. Patos de Minas, Lavras e Varginha falou, independente de qualquer coisa, nós não queremos mais. Mas para isso tinha que mudar a Constituição. E todos tinham que concordar, para eles saírem. Mas ficou definido que eles não queriam mais, independente de qualquer coisa. Foi quando nós aproveitamos esse momento, falei, não, tudo bem, nós aceitamos vocês saírem e nós continuarmos, mas é preciso que a gente, então, se vai continuar, continue com o projeto original. Que os campi que vão ficar, Divinópolis, Passos, Carangola, essas que ficaram, essas 6, que a gente continue o projeto arrojado em termos de pesquisa e extensão e de interação com a comunidade, que é o projeto inicial da universidade. E isso eu acho que, por exemplo, Divinópolis avançou muito, né? Divinópolis, inclusive, além disso, criou Cláudio Bleité, fazendo essa integração regional, que é o propósito da universidade no seu início. Então, a gente condicionou que a gente, para assinar, para que ele saísse, nós teríamos que ter esse ganho. Aí surgiu a ideia, então, no momento de ter uma conversa direta com o governador, com a Aécio naquela época. Até então, nós não tínhamos deputado estadual, era outra dificuldade que a gente tinha. Mas, nesse período, Domingos já era deputado. Então, ficou delegado eu procurar alguém que discutisse com o governador. Eu conversei com o Domingos na época, falei, eu precisava, em nome
das 9 fundações, falar com o governador sobre a UENG. Mas uma conversa bem séria agora para valer. E tivemos com o governador naquela época, o Domingos e eu falei, ó, governador, não dá, tem que definir isso. Tem algumas fundações que ficaram esperando, inclusive estão caminhando para a falência. Claro, nós não ficamos esperando isso, avançamos. Mas essas começaram a ir para a falência, né? E nessa época o governador foi bem objetivo. Falou, olha, eu vou ser franco para vocês. O Estado não dá conta de bancar isso. São instituições muito fortes. Se vocês pegam essas 9 instituições, dessas aí, tirando 3 menores, as outras têm quase o dobro, né, de aluno que tem hoje os campos da UENG. Né? O orçamento vai crescer demais da conta e não temos dinheiro. Se vocês tiverem uma proposta mais razoável, nós podemos negociar. Nós voltamos a discutir com os 9. E chamamos nessa época o Domingos em Diamantina, né, junto com o pessoal, e fizemos um grande seminário, qual seria a saída. Naquele momento, então, ficou decidido que mesmo qualquer saída que tivesse, que aquelas que eu falei anteriormente, Patos, lá, iriam sair. Nós fizemos aqui, então, uma proposta de que criasse alguma coisa que nós demos o nome de ProUENG. Ou seja, que nós abriríamos mão para que as outras saíssem, mas que o Estado continuasse ajudando os alunos carentes, através de um projeto de bolsa, que seria depositado diretamente na conta deles, de ProUni hoje. Né? Naquela época nem existia o ProUni. Seria depositado diretamente na conta deles e que nós mantivéssemos a pesquisa e a extensão. O governo aceitou a proposta. Domingos levou isso para a Assembleia, houve uma adesão, houve algumas discussões na época, que era muito importante para nós que isso fosse feito pela unanimidade da Assembleia. Entendendo que a universidade, nós sempre entendemos que ela não é de um governo, ela é do conjunto. Portanto, situação, oposição, tem que discutir a universidade, ela é plural. Nós fizemos, inclusive eu pessoalmente, fiz contato direto com o pessoal de oposição da época, né, que era o PT e o PCdoB, e fez um pacto global e foi aprovado. Um trabalho muito forte que o Domingos fez, acionado por esse grupo. E aí se aprovou essa lei. É a lei que vigora hoje do ProUENG, que ela facilita em termos de bolsa para os alunos carentes e também ajuda na pesquisa e extensão. É claro que a gente não fica só nisso, mas hoje a gente capta bolsa para tudo quanto é lado, né? CNPq, CAPES, coisa e tal, para tudo quanto é lado. Mas para as pequenas foi interessante, né? Isso, que elas pudessem sobreviver mais uns tempos. Do contrário, elas não sobreviveriam. Isso, então, feito para o UENG, a coisa, então, continuou no ritmo que vocês têm observado aí, que está acontecendo. E as outras 3 saíram mesmo, viraram centro universitário e desligaram do Estado. Ficamos só as 6. Só que a situação dessas 3 começou a piorar também, cada vez mais, porque perderam o bonde da história aí no passado. E enquanto Espaço e Divinópolis, né, se tornaram mais fortes no processo. Por exemplo, você tem uma ideia, quando se começou isso, nós tínhamos 5 cursos aqui. Nós passamos para 20 cursos. Rapidamente, quando eu estava na reitoria e no conselho, nós criamos engenharia, enfermagem. Antes nós só tínhamos licenciatura. Até um dia eu brinquei com você, que eu fui te procurar para ajudar no trabalho de conscientizar a população sobre a importância da licenciatura, que eu falei, se nós tivéssemos continuado com esses 5 cursos de licenciatura, nós tínhamos quebrado em 2008, certo? Que não tinha como. Agora não, agora nós recuperamos a partir desse trabalho. A licenciatura está boa aqui, está forte. Mas aí, Silvio, o ProUENG vem até que surge um elemento novo, que o governo do Estado, o governo atual, ou ex-atual, né, que já mudou agora, quando ele vai para a campanha dele, ele propõe assumir novamente o projeto da UENG, propõe discutir. Eu conhecia a professora Anastasia antes dele ser governador, a irmã dele, a Carla Anastasia, trabalhava comigo na reitoria, é uma família, inclusive, de estudiosos e ligada à universidade. Então, quando ele propôs isso, eu falei, tem que acreditar que é uma coisa séria. Mas qual a diferença que tem? Que até então, nós íamos até o governo e propomos. Dessa vez, o governo propôs. Esse é o diferencial que está colocado. E aí, você me pergunta, você está satisfeito nesse momento? Claro que, né? Depois dessa batalha, é claro que eu estou satisfeito de que
a gente pode entrar realmente num processo que a gente sempre acreditou. Mas, ao mesmo tempo, tem preocupações. Como é que vai se dar esse processo? Quando foi criada a lei, e aí esse processo foi comandado muito pelo secretário de Ciência e Tecnologia, e quando criou a lei, isso foi feito sem muita discussão naquele momento, o que me preocupou. Mas tinha que ter uma audiência pública. E nessa audiência na Assembleia, eu tomei a palavra e disse, espera, tudo bem, vocês querem criar, mas nós não podemos violentar um modelo que já estava discutido há muitos anos. Portanto, eu acho que no mínimo nós tínhamos que ter agora uma emenda nesse projeto que está colocado, que vários segmentos pudessem participar dessa discussão. E aí foi feita uma discussão intensa. Nessa época eu acionei a Maria Tereza lá, Tolentino, que estava lá dentro, falou, vocês batalham nisso aí, para aprovar essa emenda. O Tolentino ajudou lá nisso também. E essa emenda foi aprovada. O que é essa emenda calcular? Que ia formar um grupo com todos os presidentes, com todos os sindicatos professores da UENG, para fazer a discussão em cima do modelo que estava colocado. Porque havia todo um risco que quem estava conduzindo isso no princípio eram técnicos do governo que não tinham vivência de universidade, e muito menos fundações. Isso ajudou um pouco, por exemplo, ficou garantido a questão da pesquisa da extensão, ficou garantida nessa discussão, mas acionamos também o Ministério Público Estadual, até porque nós somos ligados ao Ministério Público Estadual, é lá que nós prestamos conta. Acionamos o Ministério Público Estadual para acompanhar esse processo. Então, o Ministério Público Estadual passou a participar também dessa discussão. E aí, o Ministério Público Estadual foi fundamental nisso, né? Porque ele democratizou o processo, né, da discussão. Podia ter um certo risco se a coisa não tivesse esse momento. Até que, num certo momento, precisava agilizar isso, o governo então começa a pedir todo um levantamento para nós, de novembro para cá, porque a gente estava reunindo tanto esse grupão e depois o pessoal técnico só também, para discutir a situação de cada fundação. E nós levantamos por exemplo, toda a nossa despesa, todos os nossos projetos, como o PAS também fez, as outras fizeram, e foi encaminhado. Hoje a CEPLAG tem um diagnóstico da situação de todas essas 6 fundações. Qual a intenção que se tinha com isso? É que, em cima disso, o governo pudesse analisar o impacto. A análise que nós temos hoje, que o impacto que vai ter, hoje o orçamento da UENG é de 87 milhões para as suas unidades, 5 mil alunos total das unidades. Com essas novas Passos, Ituiutaba e Divinópolis, esse orçamento deverá ir para mais de 200 milhões. É um orçamento alto. Mas, mesmo assim, o governador assinou. A preocupação é que não tem ainda aquilo que eu falei no princípio, o financiamento. Havia uma ideia, durante as discussões ocorreu isso, de que buscaria esse financiamento em cima do projeto do royalties dos minérios. Só que esse projeto ficou meio embrionário. O governo federal viu algumas restrições nisso, inclusive, então isso está em banho-maria. Então, até esse momento, nós não temos financiamento, né, dizendo, independente do governo que entrar, tantos percentuais. Não tem ainda. O que a gente espera é que se construa até o final desse processo de mudança. Eu acho que 3 de setembro é a gratuidade. Eu acho que isso aí o Estado dá conta de cobrir tranquilamente, que seria passar os recursos para essas fundações, essas 3, se manter até completar. Mas quando eu falo daí para frente, por quê? Porque no momento que passar para a universidade, todo mundo passar, a situação muda muito. Vou te dar um exemplo de coisa que muda. Hoje você tem, por exemplo, professor aqui em Divinópolis, nós temos professor de 40, 30 e 20 horas. Aqueles professores que mexem com pesquisa, por exemplo, tem 30 horas, mestrado, né? Eles têm 30 horas, parte para pesquisa e parte para o ensino. Mas repete o quê? 15% são os professores, 10%. O quadro da universidade, o projeto da universidade, né, que eu participei dele, todo professor de 20 horas, ele só pode trabalhar em sala de aula 12. Quem tem 40 horas, 24 horas. Isso quer dizer, por exemplo, que passando aqui para o Estado, só Divinópolis, terá que abrir concurso para, no mínimo, mais 50 professores. E aí você tem algumas dificuldades de achar professor qualificado, que é uma dificuldade danada, né, para isso. Então, são problemas que nós vamos enfrentar.
fora outros que surgiram mais recentes, nós vamos enfrentar. E aí fica aquela, né, Silvio? Enfrenta-se isso ou não enfrenta e perde a grande oportunidade, talvez, de realização de um sonho. De um sonho que eu acho que não é um sonho, é uma necessidade para o Estado, inclusive, ter uma universidade séria. Agora, acho que é mais do que normal a gente ter todas essas preocupações, né? Eu lembro que quando a gente acionou, alguém lá falou, mas vocês acionaram o Ministério Público, mas o que vocês queriam? Nós temos que ter garantia do que vai acontecer. Veja bem, hoje nós temos 3.300 e tantos alunos por aí. Hoje nós estamos ligados ao MEC. Então você tem curso que está autorizado, que é um processo, você autoriza no princípio, sem acesso, né? Depois vai para reconhecimento. Nesse período você vai fazendo laboratório, essa coisa toda, igual a gente está fazendo. Uma discussão séria, né, que eu bati muito nisso, é o seguinte: como é que está sendo esse processo? O Conselho Estadual hoje não tem mais estrutura para isso. Quem é que vai fazer esse acompanhamento? Eu não posso botar em risco a vida escolar desses alunos que estão lá. Nós estamos tentando, mas aí por precaução, nós estamos encaminhando agora para o MEC uma série de perguntas, como fica a situação nessa mudança. Estou encaminhando para o reitor e vou encaminhar para alunos e professores. Certo? E estou encaminhando para o Ministério Público para resguardar que é preciso agir com agilidade com esse processo. Os cursos são recredenciados de 5 em 5 anos. Nós temos um curso que vai ser recredenciado agora. Quem vai fazer isso? Vai ter que criar uma grande estrutura no Conselho Estadual, que volta para o Conselho Estadual. Mas a avaliação dos cursos não é de ordem estadual. A avaliação é de ordem do Conselho Nacional. Mesmo as universidades federais, elas estão submetidas a uma avaliação de nível nacional. Então, tudo isso dá para ser discutido. São aquelas questões acadêmicas que mais me preocupam. Já quanto à gratuidade, eu acho que esse é um processo que eles fazem com uma certa simplicidade, mas eles não podem ficar permanentemente fazendo isso. Tem que caminhar, aí se torna irreversível, que eles têm que caminhar para consolidar. E aí eu acho que tem que se discutir seriamente a questão do financiamento.